Bom dia, comunidade ICL, seja bem-vinda para mais uma edição do Desperta ICL, hoje comigo, César Calejon. Leandro Demori tirou uma pequena pausa para retomar as energias, vai descansar essa semana e volta no comecinho da semana que vem para assumir o posto aqui com vocês essa semana. Eu estarei na condução aqui do Desperta ICL, tá bom? 7 horas em ponto nesse minuto, mandem aqui no chat de onde vocês falam, já tô vendo muita gente chegando aqui, pessoal de Cruzília, Minas Gerais, Uberlândia também em Minas, pessoal de Vitória, pessoal de Buenos Aires, olha só, assistindo a gente fora do país, Belo Horizonte, Mogi Guaçu, de São Paulo, Perdizes aqui na capital, Zona Leste paulistana, a Sheila usando meu bordão, dizendo bom dia meus bebês, bom dia Sheila, João Monlevade de Minas Gerais, pessoal aqui em peso chegando, pessoal de Maringá, Paraná também, Santa Mariana, norte do Paraná, João Monlevade também em Minas, muita gente de Minas aqui também, Carapicuíba de São Paulo, Santana do Livramento no Rio Grande do Sul, Chapecó em Santa Catarina, pessoal chegando aqui de todas as partes do Brasil e do mundo, não? Por que dizer também do mundo? Muita gente que nos assiste fora do Brasil também, então muito bem-vindo, o programa O Desperta ICL está no ar, 7 horas e 2 minutos, através das redes do Eduardo Moreira, do ICL no YouTube, do Leandro Demori e as nossas redes afiliadas também de rádio e televisão. Então se você me escuta agora, está acordando, ainda está na cama, mas já está escutando o Desperta ICL, se você já está no carro, no trânsito aí, rumo a mais um dia de trabalho, se você está preparando o café da manhã, muito bom dia, vamos começar, tem muita coisa hoje para a gente trabalhar e eu vou começar com a questão do tempo, gente. Vocês sabem que o inverno começou no fim da semana passada, no dia 20, mas até agora não está com muita cara de inverno não, esse texto aqui é da Folha, com informações do INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. Semana em São Paulo começa com calor e tempo seco, apesar do começo do inverno, né? A queda mais brusca de temperatura deve ser registrada no sul do país, a gente vai ver na próxima notícia aqui, com massas de ar frio. Então o inverno começou aí na última quinta-feira, dia 20, mas aqui em São Paulo, por exemplo, isso ainda deve ter, durante a semana, temperaturas próximas do calorão registrado ao longo de junho, que a gente viu aquele veranito. Aliás, o planeta inteiro tá aquecendo, o hemisfério norte vem registrando aí índices recordes de temperatura, mortes, muita gente passando mal, 45, 50 graus em diversos países ali do hemisfério norte. Agora, nesse mês, entre junho e agora, próxima semana, começo de julho também. Hoje, aqui em São Paulo, a máxima deve bater 29 graus, já no inverno, hein? Quase 30 graus de temperatura, com umidade relativa do ar mínima de até 20 graus. E isso aí é seríssimo, tá, gente? Quando a umidade relativa chega nesse ponto, uma série de complicações para as vias aéreas, para a garganta, tomem muita água, vocês vão ver que ao longo do programa de hoje eu falo um pouquinho e tomo água porque a garganta seca, a gente perde a voz. Se vocês tiverem umidificadores em casa, utilizem, principalmente para crianças pequenas, essa umidade relativa do ar baixa é muito ruim. Se vocês não tiverem, faço que nem eu mesmo, põe um balde d'água do lado da cama, principalmente nesse período que não chove, a umidade relativa do ar fica abaixo de 30%, às vezes abaixo de 20% até,
que é o caso hoje, o que deve dar aqui em São Paulo. Então a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, que aponta um alívio momentâneo amanhã, na terça-feira, com máxima de 22 graus, alta nebulosidade e possibilidade de chuva isolada na capital paulista, antes de as temperaturas voltarem a subir na quarta-feira, depois de amanhã, dia 26. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura aqui de São Paulo, a tendência para a semana é de predominância do ar seco, que atinge parte do centro-oeste e do sudeste do país, tá bom? Então, deve ter chuva aqui no sul do país, a gente deve ter. No norte, a maior parte da chuva prevista para a semana se concentra no Amazonas, Roraima, Amapá e no nordeste do Pará, podendo superar 60 milímetros, aí já é uma quantidade considerável de água. E no sul, as chuvas podem superar 50 milímetros em áreas centrais do Rio Grande do Sul, segundo o INMET. De acordo com a Metsul, que a gente vai ver agora em seguida, duas massas de ar frio vão atingir a região ao longo da semana. É isso que diz aqui o texto do Metsul, previsão do tempo, que dá conta de que a semana que começa será mais uma em que a grande parte do Brasil não deve ter chuva por conta de uma grande massa de ar seco e quente que atua na maior parte do país, com dias de sol e temperatura muito alta para essa época do ano. Mas já começarão a ser observadas mudanças. Aí tem um mapinha para você que me assiste em vídeo aí, tem um volume expressivo de chuva que pode variar aí entre 75 e 100 milímetros no sul do país, que deve chover nos extremos norte e sul do Brasil, especialmente perto da faixa equatorial e nos estados mais meridionais do território brasileiro. Na região norte, os maiores acumulados de precipitação na semana devem seguir em Roraima e no Amapá. Chove na maioria das áreas do estado do Amazonas, mas sem acumulados expressivos. O mesmo ocorre no Acre. Em Rondônia, chuva apenas muito isolada e em poucas áreas. Tocantins e Tempo Seco predomina. Na região nordeste, a semana que se inicia novamente terá chuva concentrada junto à faixa costeira, mas nada muito expressivo, segundo aqui o cálculo do INMET. No interior do nordeste, na região do semiárido, o tempo seco predomina com muitos dias de sol e calor. No centro-oeste, grande parte da região segue com tempo muito seco e sem chuva. Finalmente a chuva retorna para áreas do Mato Grosso do Sul. Tem um problema ali de queimada, que está atrelada ao tempo muito seco e que é seríssimo também. No sudeste, quase toda a região terá mais uma semana com predomínio seco e sem chuvas, tá? Onde deve, gente, se concentrar os maiores volumes de chuva no Brasil na semana será na região sul, com acumulados altos entre a metade norte gaúcha, Santa Catarina e o sul do Paraná. Então vamos ficar atento, porque tem uma forte frente fria avançando pelo sul hoje, um centro de baixa pressão na quarta e uma nova frente fria se deslocando entre sexta e sábado, o que explica os maiores acumulados aí de chuva na região sul, tá bom? Então fiquem atentos, principalmente se você está nessas capitais mais secas, onde não deve chover ao longo dessa semana. Procurem usar umidificadores, se não tem, como eu disse, procura colocar uma bacia, um balde d'água do lado da cama, no quarto, para dormir. Isso ajuda bastante também, porque isso compromete as vias aéreas, compromete garganta, seca muito, é muito ruim, principalmente para falar. Se você, assim como eu, trabalha falando muito, procura tomar bastante água, porque deve ser uma semana muito seca e isso irrita a garganta, pode causar algum sangramento nasal, tá bom? Gente, vamos lá, tem essa notícia de utilidade pública aqui, para você que me escuta nesse momento.
7 horas e 10 minutos. Bom dia para você que está chegando agora ao Desperta ICL. Hoje comigo, essa semana inteira, gente, comigo César Calejon. O Leandro Demori tirou uma semaninha ali para curtir a família, para descansar um pouco, botar as ideias em ordem. Ele volta no começo da semana que vem. Se você está chegando agora, eu já dei uma breve previsão do tempo. O inverno começou no dia 20, na última quinta-feira, mas o tempo segue extremamente seco na maior parte do país, com chuvas localizadas no extremo norte e na região sul do Brasil também, tá bom? Então, por que boa parte dos carros 0 km não terá rodízio em São Paulo a partir do ano que vem, a partir de 2025? O rodízio foi criado em 1997 pela gestão do ex-prefeito Celso Pitta, trágica gestão, aliás, diga-se de passagem, do Celso Pitta. O rodízio municipal de veículos de São Paulo deixará, então, portanto, de ser aplicado em boa parte dos automóveis novos a partir do ano que vem. Esse texto é do Júlio Cabral e do Alessandro Reis, os colegas que escreveram em colaboração para o UOL. Foi publicado hoje, dia 24 de junho, às 4 horas da manhã. E basicamente, eu vou passar rápido por isso, porque eu só queria registrar, você tem uma frota de carros que são carros elétricos, tá bom? E uma parcela expressiva, então, por exemplo, desses carros 0 km que são comercializados no Brasil, terá algum tipo de tecnologia ou híbrida ou um carro elétrico para se enquadrar nos limites consideravelmente mais rígidos de emissões de poluentes previstos na 8ª fase do Programa de Controle de Emissões Veiculares, né? Que é também conhecida como Proconv L8, que começa a valer a partir de janeiro do ano que vem. Desde 2015, na gestão do Haddad, carros e utilitários híbridos e elétricos estão isentos do rodízio, justamente por emitirem menos poluição, razão primordial da restrição à circulação de veículos no chamado Centro Expandido aqui de São Paulo, na segunda à sexta, das 7 às 10 e das 17 às 20 horas, tá? Então, tem essa questão aí. É óbvio que o rodízio, ele também desempenha um papel fundamental na questão do trânsito, né, gente? Que é um problema nas principais capitais do país, então não é só uma questão dos poluentes, é óbvio que essa é a questão central, mas também não adianta. Aqui em São Paulo, por exemplo, você muitas vezes sai de uma região para outra e é um trajeto às vezes de 6, 7, 8, 10 quilômetros, você demora 1h30 parado no trânsito. Então a questão do rodízio aqui também foi implementada tendo em mente essa questão do trânsito, mas a partir de 2025 os carros híbridos ou elétricos estarão isentos do rodízio aqui na cidade de São Paulo, tá bom? Gente, vamos lá para a Agência Brasil. Essa é uma pauta de suma importância. Manifestantes protestam contra projeto de lei do aborto, que eu particularmente chamo esse projeto de lei do estuprador, porque, por incrível que pareça, defende os direitos, muito entre aspas, dos estupradores em detrimento dos direitos das mulheres, basicamente, principalmente das mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, né, são mais empobrecidas, moram em regiões mais vulneráveis e principalmente de meninas, né, que nem são mulheres ainda, 12, 13 anos, são as principais vítimas de estupro no país, principalmente meninas pretas e pardas. É disso que trata o PL 1904, que ficou conhecido como o PL do estuprador. Então, houve manifestações, esse texto é da colega Ana Cristina Campos e do Daniel Melo, que são repórteres da Agência Brasil, foi publicado ontem à tarde.
Centenas de manifestantes se reuniram na praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, na manhã de ontem, dia 23, para pedir o arquivamento imediato do projeto de lei do 1904, que equipara o aborto acima de 22 semanas de gestação ao homicídio, aumentando de 10 para 20 anos a pena máxima para quem fizer o procedimento, mesmo em caso de estupros, tá, gente? É isso que é importante dizer. Agora eles estão tentando, a gente vai ver o Sóstenes Cavalcante dizendo que não é nada disso, eles vão tentar reformular para avançar o projeto, considerando o nível de indignação que isso causou na sociedade brasileira. Mas, a priori, o texto do projeto prevê que em qualquer caso de aborto acima das 22 semanas, isso será equiparado ao crime de homicídio, tá? Então, a assistente social, a Clara Saraiva, que é uma das organizadoras da manifestação no Rio de Janeiro, ela é membro da Frente Estadual contra a criminalização das mulheres e pela legalização do aborto no estado do Rio, diz que o ato é parte de um movimento nacional chamado Criança Não é Mãe, que pede o arquivamento imediato da proposta para proteger estupradores e impedir a mulher de exercer o direito legal ao aborto após a 22ª semana da gestação, abre aspas para Clara Saraiva. Mais do que impedir, ele criminaliza, tratando as mulheres como homicidas, podendo pegar uma pena de até 20 anos, o que é extremamente grave, pena maior do que a do estupro. A Jandira Fegali, a deputada do PCdoB, ressaltou que os atos da população nas ruas são importantes instrumentos de pressão aos parlamentares. Aspas para Jandira, a presença nossa nas ruas é decisiva, que nos dá a principal sustentação para que a gente tenha vitória no Congresso Nacional. As mulheres provam que elas conseguem botar o povo na rua. Esse PL 1904, além de inconstitucional, é absolutamente criminoso, ótima fala da Jandira Fegali, e nos leva para o início do século passado. Criança não é mãe, estuprador não é pai, tá? Houve ato aqui também em São Paulo, em frente ao MASP aqui. Essa é a terceira manifestação que ocorre no local contra o PL 1904, desde o dia 3 de junho, ou seja, um pouco mais de 10 dias agora, 11 dias. Né? E a Letícia Parques, do movimento Pão e Rosas, explica que há o risco de o projeto ser votado em agosto, por isso a necessidade de mobilização constante, abre aspas, para ela. É muito importante dar um recado para o Congresso de que nós não vamos parar de lutar enquanto esse projeto de lei continuar em pauta, diz a Letícia Parques, militante do movimento Pão e Rosas, tá? Gente, por que isso é muito importante, essa questão do PL 1904? Porque além de ser um absurdo em si, além do texto do projeto ser uma das coisas mais dantescas e retrógradas e cretinas e criminosas e absurdas que eu particularmente já vi na minha vida inteira, ele é o epítome. Ele é a representação mais gráfica do projeto de país que a extrema-direita e que o bolsonarismo pretendem para o Brasil. Ele não é um caso isolado de uma aberração legislativa. Não é algo que acontece esporadicamente e que, eventualmente, a extrema-direita e o bolsonarismo perderam a mão. Vocês entendem? É o epítome. É a representação mais gráfica, mais visceral daquilo que a extrema-direita pretende para o país enquanto projeto de nação. Então tem um raciocínio, por termos de probidade intelectual, eu vou citar, que eu não sei de quem é, porque está circulando anonimamente na internet, mas eu acho que faz todo sentido, só para sinalizar para vocês de que o raciocínio não é meu, eu estou meramente reproduzindo aqui, que diz o seguinte: se você é mulher, LGBTQIA+, negro, indígena, tome cuidado, porque a arminha que é feita aponta para a tua cabeça, tá bom? Então, as pessoas que fazem a arminha precisam entender, principalmente as mulheres bolsonaristas, porque infelizmente a gente sabe que existem mulheres de direita, existem mulheres bolsonaristas e, evidentemente, cada cidadão brasileiro tem o direito de escolher
o projeto político partidário, político ideológico que mais lhe convém. Mas cabe entender também que quando você faz arminha, essa arminha está voltada para a cabeça das mulheres, essa arminha está voltada para a cabeça de pretos e pardos, essa arminha está voltada para a cabeça dos indígenas, essa arminha está voltada para esses grupos que, em ampla medida, o bolsonarismo visa usurpar, sem o menor pudor. Usurpar e muitas vezes exterminar. Tá? Eu sei que o termo é bastante forte, mas é por aí mesmo. Quando você tem um Sóstenes Cavalcante, um Arthur Lira, que não se enganem, é bolsonarista raiz, o Arthur Lira, quando você tem toda essa bancada evangélica no Congresso Nacional, e a gente sabe que tem muitos evangélicos que discordam disso que está sendo proposto no PL 1904, eles apontam a arminha para a cabeça, sobretudo de meninas de 13 e 14 anos, que são vítimas de estupro e que não terão direito sequer a abortar caso tenham uma gestação fruto dessa violência, tá bom? Por quê? Porque a gente sabe que da classe média alta para cima, em cidades como em São Paulo aqui, o aborto é legalizado. Não oficialmente, não juridicamente, não legislativamente legalizado, mas existem, todo mundo sabe, gente, um sem número de clínicas de aborto aqui em São Paulo, em bairros como Vila Nova Conceição, Jardins, Itaim Bibi, Perdizes, Pinheiros, todo mundo sabe. E as meninas e mulheres de classe média alta para cima abortam com segurança, com discrição, não são expostas ao escrutínio público e têm sim o direito de ter acesso ao procedimento com segurança e de forma reservada. Sabe nas costas de quem que vai estourar o PL 1904? De meninas pretas e pardas, sobretudo de periferias mais empobrecidas do país, que não têm acesso a esse serviço de forma privada. Isso não se aplica só para o projeto 1904. Qualquer medida que seja feita com base em populismo penal, em dogma religioso, fundamentalismo religioso, em pânico moral, estoura nas costas de pretos, sobretudo, não única e exclusivamente, mas sobretudo de pretos e pardos e indígenas e LGBTs. E fundamentalmente é isso, tá? E das mulheres do nosso Brasil. Então cabe entender que o PL 1904 não é um projeto isolado, ele representa o projeto de país, de nação que a extrema-direita e o bolsonarismo têm para o Brasil, tá bom? Por isso, aí, a necessidade de ganhar as ruas, se mobilizar, de entender que a extrema-direita visa esse público-alvo como instrumento de manobra para avançar o seu projeto de poder e, principalmente, gente, entender como a gente vai votar agora nas eleições municipais que se aproximam, tá bom? Então, parabéns para todas e todos e todes que se manifestaram e foram às ruas exigir o arquivamento desse projeto, absolutamente criminoso, tá? Gente, vamos para o site do iclnoticias.com.br. A essa altura, vocês já sabem, né? Tem que ser um hábito acessar. Quer se manter bem informado, quer uma notícia de qualidade, acesse iclnoticias.com.br. O time conduzido ali por maestria pelo nosso queridíssimo Chico Alves e tem os melhores colunistas do país, tá bom? iclnoticias.com.br. Isso foi publicado ontem à noite, 9h45, termina a greve de 69 dias dos professores de universidades federais, mais de 2 meses.
Os docentes chegaram à conclusão que o governo não iria conceder o reajuste pedido para este ano. O governo se posicionou dizendo que não teria condições de ceder o ajuste muito merecido pelos professores federais. Jamais me peçam, enquanto comunicador, enquanto jornalista, para me posicionar contra qualquer tipo de greve da classe trabalhadora. Toda greve da classe trabalhadora é justa, tá bom? Eu já parto desse pressuposto de que se a classe trabalhadora está se organizando e está demandando melhor condições de trabalho através da greve, que é o principal instrumento de reivindicação, eu sou absolutamente a favor. Então, reunido em Brasília nesse fim de semana, o Comando Nacional da Greve dos Professores de Universidades Públicas decidiu assinar o termo de acordo apresentado pelo governo federal e encerrar a paralisação até o dia 3 de julho. O acordo será assinado em 26 de julho, depois de amanhã, quarta-feira, né? Isso, quarta-feira. Foram registrados 33 votos a favor do encerramento do movimento e 22 contra. Os docentes chegaram à conclusão que o governo não iria conceder o reajuste pedido para este ano e a greve teria como única consequência prejudicar os estudantes. Uma parte dos servidores das universidades já havia decidido abandonar a greve na última semana. Até a noite da última sexta-feira, dia 21, docentes de instituições como a Universidade de Brasília, Universidade Federal do Paraná, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Universidade Federal do Maranhão e a Universidade Federal de São Paulo decidiram retornar às salas de aula. Então, os professores e técnicos de institutos também encerram a greve. Antes de os docentes das universidades tomarem pública sua decisão, professores e servidores técnico-administrativos de institutos federais já tinham anunciado ontem, no domingo, encerrar a greve iniciada há mais de 2 meses. Em assembleia à tarde, o Sindicato Nacional dos Servidores Federais na Educação Básica, Profissional e Tecnológica comunicou o fim da greve, tá bom? Então, assim, gente, é uma notícia boa e uma notícia ruim ao mesmo tempo, como eu entendo. É bom porque retoma o ensino público universitário, mas a gente precisa valorizar mais os nossos professores, não só os professores universitários, os professores do ensino básico, os professores do ensino médico, os professores do 3º grau. É absolutamente fundamental que a gente tenha melhores condições de trabalho, melhores salários, melhor estudo, basicamente, para os nossos docentes, tá bom? A notícia boa é que a greve está encerrada e a notícia ruim é que, em ampla medida, os professores não conseguiram aquilo que eles queriam. O governo federal diz que isso é o que ele pode oferecer em termos de reajuste, mas, naturalmente, os professores brasileiros merecem muito mais, tá bom? Gente, ainda no site clnoticias.com.br, foragido bolsonarista Alan dos Santos usa mentiras para atacar a nossa Juliana Dalpiva aqui nas redes. A Ju Dalpiva mandou um recado, ela publicou, a gente viu isso no N1 na sexta-feira. O Alan dos Santos está foragido, né? Não pode botar o pé no Brasil, porque senão ele será preso. Então ele tem que ficar gravando videozinho em porão dos Estados Unidos com lanterna direcionada para o próprio rosto, como se ele fosse o sobrevivente de um ataque zumbi. Esse é o Alan dos Santos, tá bom? Então, vamos ver o que aconteceu aqui. O militante bolsonarista Alan dos Santos usou sua conta no Instagram para divulgar mentiras sobre a jornalista Juliana Dalpiva, aqui do ICL.
Ele está foragido nos Estados Unidos desde 2021, quando o ministro Alexandre de Moraes, do STF, decretou a prisão dele por conta do inquérito das milícias digitais. Ele publicou na plataforma, no Instagram, prints de mensagens falsificadas que a Ajuda ao Piva teria enviado a ele com supostas ameaças. Ele também ataca o Instituto Conhecimento Liberta. A Ajuda ao Piva gravou um vídeo dizendo que, abre aspas para ela, infelizmente estou aqui para desmentir uma fraude que foi feita contra mim na última madrugada, na ocasião, né, que faz 2, 3 dias, o Alan dos Santos passou a espalhar uma série de prints forjados de uma conversa que nunca existiu, mas ele manipulou essa imagem para dar a entender que seria uma conversa comigo no chat do Instagram. Diz a Ajuda ao Piva. Eu estou aqui para dizer a vocês o óbvio, que tudo isso é uma grande mentira com a intenção de me atacar e atacar o meu trabalho. A Ajuda ao Piva tem um trabalho muito sério. Ela é diretora da ABRAGE, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Ela tem um livro maravilhoso que é O Negócio do Jair, e então o trabalho dela incomoda demais os bolsonaristas, incomoda demais esses extremistas de direita, porque o trabalho dela traz à baila os métodos, os negócios, as mutretas e tudo mais, né? Então, para concluir aqui, ela diz, abre aspas, eu tenho um recado tanto para o Alan quanto para as pessoas que estão orquestrando esse ataque, que é o seguinte, eu não vou deixar de trabalhar, eu não vou deixar de fazer o meu trabalho como jornalista. Eu já fazia antes de tudo isso e eu vou continuar fazendo. Então, não adianta ficar criando campanha para me atacar, porque isso não vai me fazer parar de trabalhar. E eu diria muito mais, tá bom? Eu diria que, além da Ajuda ao Piva não parar, isso serve de energia para ela e para todo o ICL. A gente, além de não parar, isso nos serve de energia, nos serve de combustível para que a gente siga enfrentando o neofascismo brasileiro que se manifesta na figura do próprio bolsonarismo e da extrema-direita nacional. O Alan dos Santos não gostou que eu falei da internacional fascista, ele atacou isso também. Não é por acaso que eles se valem de expedientes muito parecidos, tá bom? Com o que foi o movimento comandado pelo Mussolini na Itália. E não é à toa que ele está lá nos Estados Unidos, né? Vários bolsonaristas estão ali homiziados, o termo que o nosso querido Chico Pinheiro gosta muito, estão foragidos nos Estados Unidos, tentando evitar as punições aqui da justiça brasileira pelos crimes que eles cometeram. Então fica aí a minha solidariedade irrestrita a Juliana Dalpiva e o meu repúdio a figuras como Alan dos Santos, que utilizam a mentira, a difamação e a calúnia para atacar os seus opositores políticos, tá bom? Falando em mentira e difamação, ainda no site do iclnoticias.com.br, Brasil Paralelo mira Geografia e Ciências Sociais após curso que desinforma sobre história. Um dos objetivos da produtora é ocupar espaços nas escolas, universidades e na cultura com conteúdo ligado à direita. O termo aqui no site está conservadora, viu, Chico? Mas eu utilizaria o termo reacionária mesmo, porque existe uma diferença entre ser conservador, o que já é ruim o bastante, porque num país como o Brasil, a pessoa que se diz conservadora, ela tem que ser do sexo masculino, branca e heterossexual e uma cretina. Mas nesse caso, para a lógica dessa pessoa, ela estaria defendendo os interesses próprios, faria algum sentido querer conservar um modelo de sociabilidade que vem de Brasil colônia e Brasil império, instâncias que eram regidas por um modelo escravista. Então, faria
algum sentido. Caso contrário, se você não é homem, branco, heterossexual e milionário, não faz o menor sentido ser conservador, porque você está querendo conservar uma estrutura que te oprime. É basicamente isso, tá? Agora, no caso da extrema-direita nacional, eles não são nem conservadores, eles não querem conservar o atual estado de coisas que a gente tem determinado no país. Eles são reacionários, eles querem voltar para o modelo escravista do que era o Brasil colônia. Tá? Eles querem voltar para o século XVII. É basicamente isso. Não por acaso eu falei para vocês que o PL 1904, o PL do estuprador, é o epítome do projeto, é a representação mais gráfica do projeto de nação que a extrema-direita e o bolsonarismo pretendem para o Brasil. Tá bom? Então, o Brasil Paralelo, esse texto é da colega Amanda Audi. Amanda Audi esteve no estúdio aqui semana passada no N1, com a gente, da agência pública Amanda Audi. Depois que reportagem da agência pública mostrou que o curso de História oferecido pela Universidade Particular Ítalo Brasileiro tem professores indicados pela Brasil Paralelo, a produtora divulgou que vai financiar cursos de História, Geografia e Ciências Sociais para estudantes de baixa renda para, abre aspas, formar a próxima geração de professores do país. É a primeira vez que a produtora reconheceu que criou o conteúdo de um curso de licenciatura à distância em História, tá bom? Então por que isso é absolutamente preocupante? Porque você imagina um curso de História da Brasil Paralelo? O golpe militar de 1960, cívico, empresarial, militar, de 1964 foi uma revolução que foi absolutamente oportuno porque evitou a implementação do comunismo no Brasil. Você imagina que em termos de ciências sociais, essa gente vai te dizer que de fato a universidade pública deve ficar reservada para uma elite, que invariavelmente são brancos, heterossexuais, socioeconomicamente favorecidos e coisas dessa natureza, tá bom? Vai te dar aula de geografia dizendo, por exemplo, que palestinos não têm direito a absolutamente nada, que israelenses estão meramente defendendo o seu território, que a questão do genocídio não faz o menor sentido, que o que está acontecendo em Gaza começou no último dia 7 de outubro de 2023 e assim sucessivamente, tá bom? Então você imagina a tragédia da mentalidade, que é o típico eleitor, por exemplo, do Pablo Marçal, é o cara que faz o curso de Geografia, Ciências Sociais e História com os professores da Brasil Paralelo, tá bom? O cara que não tem o menor senso crítico para absolutamente nada e está altamente inclinado a cair nas garras da extrema-direita, do fundamentalismo religioso, etc. e tal, tá bom? Gente, vamos mudar a pauta um pouquinho aqui com vocês. Vamos para o UOL, o texto da Andresa Matais. A Andresa Matais é aquela que era do Estadão, né? Agora ela está no UOL. Líder da bancada ruralista diz que vai trabalhar por anistia de Bolsonaro. Esse texto foi publicado hoje, 4 horas da manhã. Então, o líder, eu sei que o Demori, um beijo para ele, se ele estiver me assistindo aqui, ele gosta. Esse tema aqui ele gosta. Ele vem insistindo reiteradamente de que tem um grande clima de anistia que está se formando. Acho que o Demori é um dos caras que mais insiste nisso em toda a imprensa nacional. Diz o texto da Andresa Matais. O líder da bancada ruralista no Congresso, o deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná, defende a aprovação de um projeto de anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro para que ele possa concorrer às eleições de 2026. Então veja, não é nem para anistia de um eventual
processo criminal, que ele tenha que responder por falsificar caderneta de vacinação, por atentar contra a democracia nacional, por roubar e vender joias. Não é nem disso, tá bom? Esse cara já tá te falando aqui de anistiar o Bolsonaro considerando a inelegibilidade, para que ele possa concorrer às eleições de 2026. Então, diz ele, abre aspas, ele falou com a Andressa Matais, ele falou com a coluna da... Que curioso isso, né? O Lupião falou com a coluna da Andressa Matais, diz, abre aspas, vamos trabalhar para isso. Eu não sei como os partidos do Centrão vão reagir, mas os parlamentares sobre os quais eu tenho influência vou trabalhar, tá errado aqui além de tudo, mas os parlamentares sobre os quais eu tenho influência, ele vai trabalhar, perdão, tá certo o texto. Vou trabalhar para que ele possa ser aprovado. Então, à frente de uma bancada com 350 deputados, de um total de 513 e 50 senadores, num total de 81, Lupion diz que só esteve 2 vezes em 1 ano e meio com o ministro Alexandre Padilha. Então ainda tem o esforço da Matais aqui, no sentido de dizer que o Padilha e as pessoas que fazem a articulação do governo, consequentemente ali, né, o Rui Costa, enfim, as pessoas que, Jacques Wagner, que fazem a articulação do governo, não estão fazendo um bom trabalho. Então ele teve uma vez só, 2 vezes em 1 ano e meio com o ministro Padilha, que faz a articulação política do governo, mas que não vê necessidade de diálogo frequente porque, na sua avaliação, é Arthur Lira a quem ele chama de primeiro-ministro que comanda a pauta do país e o orçamento. Então, assim, o texto da senhora Andressa Matais aqui é muito claro, né? Tem por objetivo principal desqualificar a articulação do governo. O Estadão vinha fazendo isso, muitas mídias de fato fazem isso. Não honestamente, sem qualquer tipo de fundamento, muita gente reclama da articulação do governo, mas a questão é infinitamente mais complexa do que isso, considerando que o governo tem que lidar com possivelmente o Congresso Nacional mais reacionário e mais desinteressado no que diz respeito ao próprio desenvolvimento do país, que a gente já teve na nossa história, tá bom? Fiquemos atentos, então, porque existe sim um clima de anistia que está sendo, pelo menos, tentado por parte da mídia, por parte dos parlamentares que estão no Congresso Nacional, considerando que eles sabem que o Bolsonaro ainda é o nome mais forte da extrema-direita nacional, e mesmo que o Tarcísio esteja disposto a concorrer em 2026, o que, caso ele perceba não ter grandes chances de ganhar, é pouco provável que aconteça, com o Bolsonaro, de fato, a extrema-direita seria mais forte, tá bom? Gente, texto da Folha de São Paulo, Felipe Bachtold, publicado ontem, 11 horas da noite. Discussão de nova regra para delações tumultua ferramenta marcada por confusões desde o início. Uso apressado na Lava Jato gerou situações controversas e contribuiu para desgaste da operação. Caro querido Felipe e Folha de São Paulo, não foi um uso apressado, foi um uso criminoso, tá bom? O que a Lava Jato fez foi utilizar a delação premiada como um instrumento de coação, tá bom? As pessoas foram absolutamente constrangidas, elas foram acossadas, elas foram intimidadas, e isso é um método, tá bom? Foi feito aí com a delação premiada na Lava Jato, não foi apressada, porque veja como o título pode, a linha fina, nesse caso, do uso apressado na Lava Jato gerou situações controversas e contribuiu para desgaste da operação. Não é bem isso, Felipe e Folha de São Paulo, não é bem isso. Não foi só o uso apressado.
A delação premiada, a instituição da delação premiada na Lava Jato foi utilizada como um instrumento de coerção, de intimidação, tá bom? E não gerou situações só controversas, gerou situações criminosas, em última análise, que implicou no cancelamento de uma série de coisas, porque você não pode combater a corrupção, que seguramente existe em todos os níveis, tanto da iniciativa pública estatal quanto da iniciativa privada, adotando métodos mais corruptos ainda, que foi o que o lavajatismo fez na figura do Sérgio Moro, combinando sentenças com procuradores do Ministério Público Federal, na própria figura do time comandado pelo Deltan Dallagnol. Isso quem está dizendo não sou eu. A Corte Constitucional Brasileira, o STF, reconheceu isso de uma maneira inequívoca, tá bom? Diz o texto aqui do Felipe. A eventual aprovação no Congresso de proposta que muda as regras de delação premiada coroaria uma trajetória acidentada dos acordos de colaboração no país. A Operação Lava Jato notabilizou esse tipo de instrumento jurídico no Brasil, mas por causa do uso atabalhoado dele, sofreu intensos questionamentos. Então veja como todo o texto da Folha de São Paulo e do Felipe visam eufemizar a questão. Não, foi um uso atrapalhado, atabalhoado aí, um pouco apressado. Não, meu caro, não foi atabalhoado ou apressado, foi criminoso, tá bom? Colocando aqui, de fato, os termos como as coisas são. As delações foram regulamentadas em 2013, na esteira dos protestos de junho daquele ano, em lei assinada pela então presidente Dilma Rousseff. Meses depois, foi deflagrada a primeira fase da Lava Jato, operação na qual os acordos de colaboração se tornariam um pilar das investigações. Se as regras hoje em debate no Congresso estivessem em vigor naquela época, depoimentos de delatores como o doleiro Alberto Youssef e o ex-executivo da Petrobras, Paulo Roberto Costa, jamais teriam vindo a público, já que ambos estavam presos quando aceitaram falar. Então, isso é uma questão complicada, por quê? E bastante polêmica, aí sim eu concordo, que a gente precisa discutir enquanto sociedade, é que a questão aqui é o seguinte: você pode firmar um acordo de delação com alguém que já está preso? Sim ou não? Eu não estou dizendo nem que sim, nem que não. Eu estou propondo, como bom programa que fomenta o pensamento crítico, que vocês reflitam acerca disso. Porque você imagina por um instante que isso é com você, e você está preso. E o cara chega dizendo o seguinte: olha, tem aqui uma delação, a gente sabe que isso acontece com frequência em diversos países do mundo, não só no Brasil. E que se você corroborar isso que eu estou propondo, você vai pegar uma pena infinitamente mais branda. Se você não corroborar, a gente vai para cima de você, você vai pegar 15, 20, 30 anos de cadeia, a tua família vai sofrer todos os tipos de consequência. Vocês acham que parece crível argumentar que você estaria absurdamente inclinado a dizer o que eu quero ouvir ou não? E isso, portanto, inviabiliza a instituição da delação premiada. Porque se você fala aquilo que eu quero ouvir, a justiça não está sendo feita. Você está meramente corroborando para a constituição de uma determinada narrativa, de uma determinada linha argumentativa. Tá? Agora, por outro lado, se a pessoa está presa e você não pode estabelecer um processo de delação premiada, isso também é complicado porque reduz drasticamente a propriedade investigativa de um determinado processo, de um determinado inquérito. Então não é uma questão fácil, evidentemente não é uma questão fácil, é uma questão que a gente tem que discutir enquanto sociedade. É isso que eu estou propondo que a gente faça aqui e, naturalmente, a gente precisa pensar em dispositivos, em sistemas de freios e contrapeso que sejam capazes, a meu ver, de aprofundar
um mecanismo da instituição da delação premiada para que ela seja utilizada com mais parcimônia, com mais cuidado e ela não seja meramente um instrumento de intimidação para validar uma história que já está determinada, tá bom? Então vamos ficar de olho nisso também porque isso é de suma importância, tá? Gente, só fazer o registro aqui, eu não quero deixar passar, tinha muita coisa hoje nesses 10 minutos finais. O Ricardo Nunes, esse texto é da Folha de São Paulo ainda. Ricardo Nunes patina nas redes, Boulos tem força no Facebook, Marçal lidera no TikTok e Instagram. Lembrando que a última pesquisa que saiu, se eu não me engano, Atlas, dá o Boulos em primeiro lugar com 35%, o Ricardo Nunes em segundo lugar com 24%, e teoricamente estaria formado aí o segundo turno. E aí você tem o Pablo Marçal com 12% e a Tabata logo atrás, Tabata Amaral com 10%, 11%. O que é inacreditável que uma figura como o Pablo Marçal tenha 12%. O Pablo Marçal ter 12% na capital de São Paulo denota o nível de parte do nosso eleitor, tá bom? Porque o Pablo Marçal é um cara que surge para a vida pública levando 30 e tantas pessoas para o Pico dos Marins e tendo que ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros para que ele e as 30 pessoas incautas que o seguiram até aquela região não morressem. A despeito de ter sido salvo pelos bombeiros, ele ainda xinga e agride verbalmente os bombeiros. Esse é o Pablo Marçal, 12% do eleitorado da capital aqui ainda vota nele, então tá aí a liderança no engajamento ou audiência dos perfis dos principais pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo varia a depender da rede social analisada, segundo um levantamento da GV. É isso aí. Então, atual prefeito e empatado tecnicamente com o deputado federal Guilherme Boulos, e segundo Datafolha, a Atlas demonstra uma diferença bastante incisiva de dar mais de 10 pontos percentuais entre o Guilherme Boulos e o Ricardo Nunes, patina em audiência na interação em todos os seus perfis. Então, resumo da ópera aqui é isso aí, tá bom? Que o Nunes patina, o Boulos é mais forte no Facebook, o Marçal tem uma presença no TikTok e no Instagram, tá bom? Então, vale a pena prestar atenção para como cada candidato atua nas respectivas redes sociais, porque a gente sabe que hoje em dia o jogo se dá através de rede social preponderantemente, tá bom? Não adianta utilizar o antigo método ali do panfletário com santinho, carro de som, tudo isso ainda é parte do jogo, mas o paradigma mudou. Hoje em dia, fundamentalmente, campanha política se dá em rede social, tá bom? Gente, vamos para o G1 aqui, nesses minutinhos finais, que eu ainda quero também fazer um registro aqui do que está acontecendo em Gaza. Porte de maconha para consumo próprio volta à pauta do Supremo essa semana, faltam 2 votos. Supremo define se é crime ou não ter a substância para consumo individual e quantidade que diferencia usuários de traficantes. Corte não está tratando de legalização do uso. É importante salientar isso, tá bom? O STF retoma amanhã, na terça-feira, dia 25, o julgamento que vai definir se o porte de maconha para consumo próprio pode ou não ser considerado crime. Lembrando que nas principais democracias ocidentais, na maior parte do mundo para todos os efeitos, claro, considerando países que não são teocráticos e que não se organizam de uma forma extremamente autoritária, o porte da maconha já foi descriminalizado, tá bom? Então, o G1, é essa matéria que eu estou lendo aqui, reuniu as informações sobre o julgamento até o momento e o que pode acontecer com uma decisão sobre o caso, tá bom? Então aqui,
o STF vai liberar ou legalizar o consumo da maconha ou de outras drogas? Não! Nas sucessivas sessões, os ministros têm deixado claro que não está em jogo a legalização do consumo de qualquer substância. Na semana passada, o Barroso, que é presidente, afirmou que não há legalização de qualquer droga em discussão. Ou seja, o uso de drogas, mesmo que individual, permanecerá como ato ilícito, ou seja, contrário à lei. O Supremo considera que o consumo de drogas, mesmo para consumo pessoal, é um ato ilícito. O Supremo não está legalizando a droga, é um comportamento ilícito, que fique claro. Com isso, quem agir desta forma ainda estará sujeito a sanções que já estão na legislação, como advertência sobre os efeitos das drogas e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Gente, por que isso é importante? O resumo eu já trouxe aqui para vocês, então, portanto, o STF vai definir se é crime ou não ter a substância para consumo individual e quantidade que vai diferenciar o usuário de traficante. Porque se a gente continuar insistindo nessa lei antidroga que a gente tem hoje no Brasil, se a gente continuar insistindo principalmente no encarceramento em massa, e se a gente não reformular o artigo 144, que discorre acerca do funcionamento das forças policiais no Brasil, daqui a pouco a gente vai ter... Isso já está acontecendo, né? A facção criminosa, que é uma multinacional do crime, mas que vai ganhar uma força a ponto de controlar o Estado, como já acontece em alguns países, tá? Encarcerar em massa, hoje, a gente deve ter algo entre 800 e 850 mil pessoas no nosso sistema prisional. 70% são pretos e pardos. São jovens negros que estão ali por pequena quantidade de droga. O jovem que foi preso porque estava fumando um baseado no ponto de ônibus antes ou depois do próprio trabalho. Aí o que acontece? Ele cai no sistema carcerário e tem que necessariamente se afiliar a uma facção criminosa, e aí a coisa ganha uma dimensão absolutamente incontrolável. Vamos acompanhar isso, é absolutamente importante que a gente discuta essa questão enquanto sociedade também, tá bom? Gente, os minutinhos finais para deixar registrado aqui. Netanyahu critica Estados Unidos pelo que diz ser uma dramática redução de envio de armas a Israel. Os Estados Unidos são o principal fornecedor de armas ao Estado israelense, mas há 6 meses das eleições, o Biden tem se tornado cada vez mais crítico em relação à ofensiva de Israel na faixa de Gaza. Ou seja, para o Netanyahu ele ainda matou pouco. Ele acha que caberia mais. Não existe nenhum tipo de sanção iminente ao Netanyahu, a despeito dele. Os números até pararam de surgir na imprensa ocidental, porque é algo tão horrendo, né? Passam de 40 mil mortes a essa altura, em pouco mais de 8 meses de genocídio, 2/3 de mulheres e crianças, tá bom? Então, o Netanyahu está criticando o Biden, porque o Biden vai aí paulatinamente tirar um pouco o pé do apoio logístico militar que ele dá para o Estado de Israel, considerando que pesquisas indicam que ele vai perder a eleição para o Donald Trump se ele não tomar nenhuma medida no sentido de reverter o que ele vem fazendo aí, principalmente no que diz respeito à questão do genocídio israelense em Gaza. E aí, uma notícia da CNN aqui, para fechar com vocês. Guerra intensa em Gaza está prestes a terminar e foco deve ser no Líbano, diz Netanyahu, porque existem interesses imperiais, principalmente do dito Ocidente, da OTAN, dos Estados Unidos, em controlar a região do Oriente Médio. Isso diz o massacre, o genocídio israelense / estadunidense em Gaza não tem absolutamente nada a ver
com o Hamas. Se você ainda acredita nessa narrativa de que a guerra é contra o terrorismo do Hamas, ou você está profundamente mal informado, ou você de fato quer perceber as coisas sob esse prisma por deliberação, porque não tem absolutamente nada da luta contra o Hamas. Tanto é que agora o Netanyahu já está deixando claro que o foco deve ser o Líbano. O massacre, o genocídio israelense / estadunidense no Oriente Médio é a respeito de controle geopolítico, principalmente no que diz respeito a fornecimento de gás e petróleo e controle de rotas comerciais que vão rivalizar com o que a China está fazendo nesse momento, tá bom? Gente, com isso eu termino o Desperta ICL de hoje. Vocês ficam agora com o ICL Notícias, primeira edição, o N1. Daqui a pouquinho eu tô lá também no N1 com vocês, tá bom? Um beijo grande, bom dia para vocês, fiquem bem, tchau, tchau. O cara que foi eleito um dos 40 maiores professores de negócios do mundo topou dar uma aula para o ICL. Ele vai nos dar uma aula sobre o vício em tecnologia que tomou conta da vida de todo mundo, enriquecendo empresas e destruindo vidas, explicando quais são os segredos por trás desse vício e nos ensinando a gerenciar esse que pode ser um dos maiores problemas na vida de todo mundo, nos roubar anos de vida literalmente. O nome dele é Adam Alter, ele que escreveu o best-seller Irresistible, que quer dizer irresistível em português, com muito tempo em primeiro lugar na lista de mais vendidos nos Estados Unidos. Para você se inscrever na aula que vai acontecer dia 7 de julho, 7/7, às 8 horas da noite, uma aula para assistir com os filhos, uma aula para assistir com todo mundo em casa e uma aula para não perder. Por que as pessoas estão cancelando a conta no Nubank? O que gerou esse boicote ao banco? E também como é que a Brasil Paralelo está expandindo os tentáculos para a área acadêmica, fazendo um curso de história. Essas histórias foram contadas pela jornalista, repórter da agência pública Amanda Audi, que eu conversei no Em Detalhes hoje. A partir das 10h30 da manhã, você acompanha essa conversa depois do ICL Notícias primeira edição. Te espero lá.